legislação trabalhista sofreu mais uma modificação. Ela traz mudanças nos direitos dos empregados e, por consequência, nos deveres dos empregadores, né? A alteração disciplina as ausências justificadas ao trabalho sem prejuízo no salário. Quem está aqui para explicar como é que vai ser isso, em quais são os casos, né, que não vai ter esse prejuízo no salário, é o advogado trabalhista Paulo Vitor Souto. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia, Linda. Bom dia. Bom dia ao telespectador. Vamos começar essa nossa conversa explicando como era antes e como é que ficou agora. Na verdade, Linda, houve apenas um acréscimo, uma extensão dos direitos do trabalhador. Já existia na CLT previsão para o trabalhador faltar justificadamente ao trabalho sem prejuízo do salário. A gente trouxe até uma tela para mostrar quais eram os casos e alguns acréscimos desses direitos do trabalhador. Esses quadros, esses direitos, antigamente era permitido que faltar em 2 dias em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa declarada na carteira de trabalho. Faltar até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Faltar por 1 dia em caso de nascimento do filho no decorrer da primeira semana. Faltar por 1 dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue. Além disso, quando fosse se alistar como eleitor, de até 2 dias para tanto. E agora houve acréscimos, alguns acréscimos, foram 2 basicamente, Linda, que em caso até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante a gravidez da esposa. E por 1 dia para acompanhar um filho no período de 1 ano, de um filho de até 6 anos em caso de consulta médica, certo? Além disso, a gente sempre lembra a questão do trabalhador que está doente e pode faltar justificadamente. Além disso, também tem a questão de quando o trabalhador vai comparecer em juízo para prestar depoimentos, atuar como testemunha ou até mesmo reclamar. Ele também pode faltar. Mas o acréscimo da lei foram esses 2 casos. Em caso de falta para acompanhar a esposa na gravidez, no período 2 vezes, certo? No período que ele estiver em gravidez para acompanhar exames complementares. Além disso, acompanhar um filho de até 6 anos no período de 1 ano, certo? Uma única vez. Esses são os 2 acréscimos, Linda. Agora a gente faz aquela ressalva também. Não é simplesmente chegar para o empregador e faltar ao trabalho e comunicar que está faltando. Ele tem que sempre justificar, certo? Ele tem que apresentar comprovações. Como é que são feitas as comprovações? Através de documentos, seja declaração do comparecimento à consulta médica, seja declaração de atestado médico ou a declaração a certidão de casamento. Esses documentos é que realmente demonstram e justificam para o empregador abonar a falta do empregado. E tem uma ressalva também, né? A questão não é só você ligar e dizer, eu vou acompanhar meu filho de última hora. Tenta avisar com antecedência, principalmente quando você já sabe que aquilo vai acontecer. No caso das consultas médicas, por exemplo, que você, né, geralmente você marca com antecedência, usar o bom senso também, porque nesse momento de crise a gente sabe como está difícil, né, uma vaga no mercado de trabalho. Então, se você tem aí o seu emprego, preza por ele. É importante a gente fazer esse alerta também, né, Paulo? Exatamente, Linda. Não só, às vezes, a gente sempre recomenda, como você bem expôs, avisar com antecedência se houver condições de programar e de comunicar isso com antecedência ao empregador. Se não for o caso, realmente for questões de imprevisto, é possível sim que o trabalhador comunique após o retorno, após a falta, ou até durante a falta. Mas em relação a atestados médicos, a gente sempre recomenda. Existem prazos pela legislação e pelas normas coletivas para que você apresente as justificativas, sob pena de não ser aceita pelo empregador e a falta não ser abonada. Entendeu? Então é bom ficar atento. Pois é. A gente tem pergunta do nosso telespectador, inclusive você aí de casa pode participar dessa nossa conversa com o Paulo Vitor Souto sobre esse assunto, também sobre hora extra, que no próximo bloco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque algumas perguntas não foram respondidas na última participação de Paulo, então ele vai fazer isso hoje, tá? Então manda pra gente através do nosso WhatsApp no 993 32 12 12 ou por telefone 3216-5088. Desirê, tem pergunta? Tem sim. Bom dia, Linda. Bom dia, Paulo. É o seguinte, a pergunta do Marinaldo ele é sobre falta relacionada a motivos de saúde. Ele diz o seguinte, ele adquiriu uma hérnia na empresa que trabalha, fez uma cirurgia e a empresa disse que assim que ele se recuperar, vai colocá-lo para fora. Isso pode? Bom dia, Desirê. Bom dia, Marinaldo. Enquanto você estiver incapacitado para atividades laborais, Marinaldo, você tem que comprovar isso, seja através de atestado médico, declaração de comparecimento à consulta. E dependendo do prazo que você ficar afastado, a empresa vai arcar com um período e o INSS com outra. Se sua hérnia de disco foi adquirida através de
do trabalho for uma doença ocupacional, em tese você tem direito a uma estabilidade de auxílio, uma estabilidade acidentária. E a empresa não poderia lhe demitir. Entretanto, se sua hernia de disco surgiu por fatores alheios à questão do trabalho, você não tem estabilidade no emprego. Infelizmente, a empresa tem o direito de lhe despedir independente de justificativas, desde que arque com todos os direitos que lhe são inerentes. Agora, essa lei que a gente está falando aí sobre as faltas justificadas e que tem algumas características que aí não vai ter prejuízo para o salário do trabalhador. Essa lei já está em vigor? As pessoas já podem contar com esses novos requisitos? Já está em vigor, sim, Linda. Essa lei que alterou o artigo 473 da CLT já entrou em vigor há pouco mais de um mês, em março de 2016, se não me engano, dia 9 de março. Então já está em vigor. O trabalhador que comprovar esses requisitos, ele tem condições, sim, de se ausentar do trabalho, apresentando justificativas e não ter prejuízo no seu salário. É bom a gente frisar bem, a gente já falou isso no começo dessa nossa entrevista, mas é bom a gente frisar bem a questão que não dá para você, não é que você vai faltar ao trabalho por qualquer motivo e pronto, acabou. Ligar de casa, ó, não vou hoje não sei o quê, sei lá, não vou poder ir, pronto, e ponto final, e não vai ter prejuízo com o salário. Fica bem atento, tá? Porque não é bem assim não, né, Paulo? Porque senão vai todo mundo hoje faltar o trabalho. Exatamente. E aí tá o prejuízo. A gente sempre costuma alertar isso, tanto aos empregados quanto aos empregadores. O empregador ter bom senso de aceitar as justificativas do empregado e não ser tão exigente quando ele não pode apresentar a justificativa de forma imediata, como o empregado ter essa consciência e ter essa noção de que realmente não é faltar simplesmente por faltar. Tem que justificar. A gente costuma dizer que, como é autorizado pela legislação, é permitido que o trabalhador falte em casos de falecimento, de ascendente, descendente. É comum, infelizmente, muito empregado comunicar o falecimento do mesmo ente mais de uma vez e, obviamente, sem justificativa. Isso termina sendo um prejuízo tanto para o empregado e o empregador perde a confiança no empregado, vez que visualiza que ele está faltando com a verdade, não está agindo com boa fé com o empregador. Muito bem. Olha, daqui a pouco o Paulo Vitor Souto vai voltar aqui no nosso estúdio para conversar mais sobre direito trabalhista, tá? Ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta, então não vai embora não, tá, Paulo? Já já você volta trazendo outras informações para a gente.